Irmãos, os irmãos já receberam a folhinha? Sim? Então, nós vamos meditar um pouco juntos. Trouxe um trechinho da palavra de Deus, uma situação, uma cena do que aconteceu, para a gente conversar. Então, se os irmãos quiserem também contribuir, especialmente o pastor, os pastores aqui presentes, né? Porque é realmente algo muito simples, né, do que a gente traz, mas como a gente falou no outro dia, a palavra de Deus ela é assim, né? Ela é para a gente entender mesmo, e alguma coisa que pode parecer muito simples, de repente Deus tem algo ali para falar aos nossos corações. Então o tema de hoje, está aí escrito no papel de vocês, é Jesus e Natanael, um diálogo de dúvidas e certezas. Foi assim que eu pus o tema do estudo de hoje. Então, esse personagem, primeiro, em alguns momentos ele é chamado de Bartolomeu e outro Natanael, mas já eu explico um pouco disso, tá? Então, quem foi, né? Quem foi Natanael ou Bartolomeu? Um dos 12 apóstolos de Jesus, que foi escolhido pelo próprio Jesus, e eles receberam, os apóstolos, os 12, receberam autoridade para expulsar demônios, espíritos imundos, né? E curar de todas as doenças e enfermidades. Lá em Marcos, capítulo 3, versículo 4, fala isso, né? Que eles foram escolhidos por Jesus. Então, Jesus escolheu 12. E nesses textos que estão aí, vocês estão acompanhando na folhinha, Mateus 10, 3, Marcos 3, 18 e Lucas 6, 14, são os textos que colocam nominalmente os 12 apóstolos. O nome dos 12. Então, são os 3 textos que traz o nome dos 12 e entre eles ali, Bartolomeu. O que acontece? Os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, que a gente já estudou na escola bíblica dominical e a gente já sabe que são os evangelhos contados com muitas coisas, muitos trechos em comum, né? João também é um evangelho, mas ele narra a história, o foco dele sobre a vida de Jesus é um pouco diferente do que os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas. E o que acontece? Então, esses sinóticos, os 3, eles citam o nome de um dos apóstolos como Bartolomeu, né? Que é, então, o significado do seu nome é filho de Tolmai. Mas João o chama de Natanael, que significa Deus deu, ou dom de Deus, ou presente de Deus. E ele era de Caná da Galileia. A gente já sabe que esse final El, né, Ezequiel, Daniel, Joel, o El do final significa Deus. Então todos os nomes que tem esse finalzinho com EL, Daniel está aqui, né? Então tem, né, o amigo de Deus, tem os significados, tem Deus no seu nome, no seu significado, e assim é Natanael. Alguns textos que eu li, meus irmãos, eles falam que eles seriam sim a mesma pessoa. Alguns falam que não, que Bartolomeu seria uma pessoa e Natanael seria outra pessoa. Mas nós vamos partir do pressuposto que eles eram a mesma pessoa, porque a maioria concorda que sim, eles seriam a mesma pessoa, tá bom? Então, mesmo que alguns falem que não, que eles seriam diferentes. O que acontece? Por que esses nomes diferentes? Natanael seria o nome dele mesmo. E Bartolomeu é como ele seria conhecido. Ele era o filho, né, de Tomai. Então, poderiam falar, quem é ela? Ela é filha da Iracema. Mas quem é ela? Ela é Irene. Então, é a Irene, filha de Iracema. Então, seria Natanael, filho de Tomai. Então, por isso que há o entendimento de que eles seriam, então, sim, a mesma pessoa, apesar de João ser o único que relata o seu nome como Natanael. Tudo bem? E só um parênteses aqui, que quando nós fazemos o estudo dos personagens, né? Aqui está a Beta, a Maria José, e aí as nossas amigas, a Silvia, né? A Estela, que dividimos essa tarefa, a irmã Solange, a gente ficava lendo a Bíblia e sempre procurando os personagens, né? A gente sempre pensando, quem que é o próximo personagem? A gente ficava ali orando a Deus, pedindo para os personagens. Depois que acabou o estudo dos personagens, a gente continuou com esse vício, né? De olhar a Bíblia e pensar nos personagens. Que lição que traria. E eu já, no meu modo de pensar, já fui organizando as lições que aprendemos. Mas aí eu tentei me corrigir e falei, vou tentar fazer um pouquinho diferente, mas é muito parecido, tá? A ideia é olhar um personagem e ver um pouco do que a gente aprende com ele. E daí, então, o personagem, né?
hoje, né, com foco maior, é Natanael. Então, nesses trechos aí que eu destaquei para os irmãos, de Mateus, de Marcos e de Lucas, a gente vê com clareza que Natanael, ou Bartolomeu, eu vou chamá-lo mais de Natanael porque o texto que a gente vai trabalhar, ele se refere a Natanael, que é o texto de João. Ele estava presente em todos os momentos do ministério de Jesus. Então, ele ouviu seus ensinamentos, ele presenciou os seus milagres, ele foi comissionado, ele recebeu aquela missão de que eles deveriam continuar o ministério de Jesus. E ele estava presente também quando Jesus subiu aos céus. Então, lá em Atos, capítulo 1, versículo 13, que de novo aparece a lista dos discípulos que estavam presentes e que viram Jesus subindo aos céus, está lá o nome de Bartolomeu, então a gente entendendo como Natanael. Então ele, apesar de a gente não ter muita história dele na Bíblia, porque a gente sempre fala em apóstolos, quais os nomes que mais vêm à nossa mente quando a gente fala os apóstolos de Jesus? Vem Pedro onde, cara? É Pedro, Tiago, João, não é? André, Judas, outros Judas, e Bartolomeu é um daqueles 12 que a gente fica, ai, quem é o 11º mesmo? Quem é o 12º, né? A gente fica tentando lembrar o nome deles, mas ele estava ali tão inserido no ministério de Jesus quanto os demais, né? Então ele fazia parte daquele grupo e que depois ficou propagando o evangelho. Então pouco a gente sabe sobre Natanael, a gente sabe muito pouco, a gente fala, a gente sabe que Pedro era explosivo, né? João era o apóstolo do amor, né? E Tiago, filho de Zebedeu, a gente sabe mais informações, mas de Bartolomeu a gente sabe um pouco menos, de Natanael. A tradição, né, aí vendo o que aconteceu com eles ao final. Então a tradição diz que ele, né, pregou o evangelho em diversas regiões, aí ele teria estado na Índia, no Irã, na Síria, na Armênia, mas a gente não tem muitos dados se isso é de fato verdade, né? A gente vê ali pela tradição da igreja. E aí, então, os relatos dizem que ele passou por muitas dificuldades, ele foi perseguido assim como muitos outros discípulos, né? E possivelmente a sua morte tenha sido com um esfolamento, né? Muita surra, muito açoites, e em seguida decapitado. Então essa é a história aí final. Mas agora vamos ver lá, e eu queria que vocês ficassem com as suas Bíblias abertas, lá em João capítulo 1. Porque o título da nossa reflexão de hoje traz esse diálogo que está narrado em João capítulo 1, dos versículos 43 ao 51. Então, quem tiver a sua Bíblia, seja a Bíblia física, seja no celular, deixa ela aberta aí que a gente vai usar, tá bom? Então, como que é a história de Jesus chamando Natanael para ser um discípulo? Então, eu organizei aqui o texto, dividi em 5 grandes partes, tá? Desse trecho que a gente vai ver de João capítulo 1, de 43 a 51. A primeira parte, ela fala conta como Jesus convida Natanael a segui-lo. Então, o que acontece? No versículo 43 diz assim: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael, então, né, Filipe está lá junto com Jesus e ele encontra com Natanael, e aí ele fala assim para Natanael, versículo 45: achamos aquele que Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas. Então aqui mostra o quê? Que eles procuravam esse Messias. Essas pessoas estavam à procura, elas estavam esperando. E aí Filipe vem todo animado para Natanael, né, que possivelmente era amigo, e falou, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. É Jesus o Nazareno, filho de José. Irmãos, nessa hora então, né, está no versículo 45, Filipe vem todo empolgado para chamar Natanael. Ele chama, vem aqui que eu achei. E aí, qual que é a resposta de Natanael? Pela conversa dos dois aqui, os dois estavam esperando o Messias, as pessoas esperavam o Messias. Mas aí Natanael vem com um balde de água fria em cima de Filipe, né? Aí ele fala assim no versículo 46. De Nazaré? Peraí, você falou mesmo Nazaré?
Foi isso mesmo que você falou? Nazaré? Ah, não é possível. Nazaré, é isso mesmo que você falou? Não. Não pode ser de lá? Pode sair alguma coisa boa de lá? Daí, Natanael levanta uma dúvida. Estou aqui no item 2, né? Ele sabe que existia um Messias que deveria vir, ele estava esperando por isso. Mas quando Felipe conta para ele, ele coloca a sua dúvida. De Nazaré? Não pode ser. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Irmãos, é como assim, eu procurei o nome da cidade mais pobre do Brasil, mais insignificante, assim, mais miserável do Brasil. E ela chama Novo Triunfo. Ela fica a 500 quilômetros de Salvador. É como se alguém falasse, vocês já ouviram falar em Novo Triunfo? Alguém já ouviu falar? Não, né? Eu ouvi falar hoje, porque eu fui procurar qual que é a cidade mais insignificante do Brasil. Mais insignificante não, desculpa, é mais pobre, né? De acordo com os índices de desenvolvimento. Extrema pobreza, ninguém conhece. É como se alguém falasse assim, daquele lugar tão inexpressivo. Se tivesse vindo de São Paulo, né? Da capital, se tivesse vindo, né? De Belo Horizonte, né? Daniel, onde você nasceu? Onde você nasceu? São Paulo. Então, tá vendo? Se tivesse vindo seu pastor Edson, onde que não nasceu? São Paulo. Alguém nasceu fora de São Paulo aqui? Fala. Da Bahia, mas qual cidade? Aí eu já ia desconfiar, né? Não pode ser. Não pode vir gente boa de lá, ninguém nunca nem ouviu falar. Desculpa, tá uma brincadeira. Mas aqui, Mary, você nasceu? Em Aimorés. Aimorés já é um pouco mais conhecido, né? Ou Cachoeiro de Itapemirim, tem Roberto Carlos, né? Tem alguma coisa que vejo lá. Mas de Nazaré, gente, de Nazaré não. Na verdade, sim, talvez Natanael tenha mesmo tido um preconceito com a cidade, mas possivelmente ele nunca tinha lido em lugar nenhum que o Messias viria de Nazaré, Galileia. Então, ele espantou, ele falou, não é possível. E daí, meus irmãos, Felipe falou, vem comigo, vem ver. Então, essa é a dúvida. E eu estou falando que a conversa entre Jesus e Natanael foi uma conversa de dúvidas e certezas. E a primeira dúvida foi essa, então. Natanael duvida quem é Jesus. Será? Será que é ele mesmo que a gente está procurando? Veio de Nazaré? Duvido. Felipe fala, vamos comigo e vejam. Só que, gente, quando ele chega, item 3, tá? Quando Natanael chega, antes mesmo dele se apresentar, ele nem se apresentou. Ele não falou nada sobre ele. Chegou perto de Jesus. E o que Jesus falou? No versículo 47, leiam aí, vejam aí. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em quem não há falsidade, em quem não há confusão. É um cara do bem, é um homem da paz, né? Está aí um verdadeiro israelita. Jesus não tem dúvida, não é? Natanael estava na dúvida. Será que é Jesus? Mas Jesus fala para ele: você. É você, Rose, você que faz o bolo bem casado, né? Melhor de São Paulo, né? A Rose Sanches, dos bem casados, né? Eu sei quem que é, né? Tá aqui o pastor Elias, que é pastor... Não, Jesus não teve nenhuma dúvida. É você, Natanael. Você é um verdadeiro israelita, né? E com você não tem falsidade, não tem confusão. Jesus não tinha dúvida de quem era Natanael, né? Aí, qual é a reação de Natanael? Ele fica assustado. Ele fala assim, no versículo 48: como assim? De onde você me conhece? De onde você me conhece? Aí Jesus falou assim: antes até de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então Jesus já sabia quem era Natanael e já sabia que o encontro ia acontecer. Irmãos, a Bíblia não fala o que Natanael estava fazendo embaixo da figueira, tá bom? Não sabemos se ele estava descansando, talvez ele estivesse orando, talvez ele estivesse falando coisas muito íntimas, talvez ele estivesse esperando o Messias, algum sinal, mas Jesus
tocou num ponto central. Eu sei quem você é, você estava sentado lá na figueira, lá de baixo. Por favor. Nas profecias, constava que quando o Messias viesse, cada um pegaria o seu irmão para orar debaixo da videira. Está vendo? Então, Natanael está entrosado na obra desse ano. Ele está dentro do programa. Está dentro, olha que maravilha, não é nada comum alguém que sabe, né? Porque eu já fiquei pensando, o que tinha a ver a figueira agora? Eu já sei, nós já sabemos, irmãos. Então, por isso ele ficou então, né? Então, eu pensei, alguma coisa... Oi? O que ele falou? O que ele falou assim, quer falar aqui na frente, pastor? Não, eu entendi. Tá. Às vezes alguém não... Isso, por favor. Haveria muitos sinais sobre a chegada do Cristo, do Messias. O povo de Israel esperava aquele que era o Messias, que é o nosso Cristo. Um dos sinais é que quando o Cristo viesse, as pessoas pegariam os amigos para orar debaixo da videira, debaixo da figueira. O profeta dessa história. Chegou o Messias, vamos para a figueira que fora. Onde a pessoa estivesse, procurava um cantinho para orar o seu companheiro pela chegada de Cristo. Então, quando Natanael fala, Jesus viu Natanael debaixo da figueira, ele está dizendo que Natanael está entrosado no programa. Natanael não alienado, ele faz parte do programa do Cristo. Por isso ele vai ser fora. Ele está dentro do programa, ele faz o que o programa prevê. Orar debaixo da figueira. Natanael estava ali orando com alguém, com um amigo, vamos orar pelo Messias. Olha que maravilhoso. Eu li alguns comentários, tá? E nenhum deles eu ouvi isso. Então, olha aí, né? Que coisa maravilhosa. Então, estava no projeto de Deus, né? Fazia parte então da profecia que quando chegasse o Messias, então 2 pessoas orariam embaixo de uma videira, de uma figueira. Então, por isso que ele ficou tão tocado. Eu fiquei pensando que seria alguma coisa mesmo relacionada à vinda do Messias. Por quê? Quando Filipe chega animado para contar para Natanael, encontramos o Messias, era algo que realmente eles esperavam, né? E aí quando Jesus fala, ele fala, não, de Nazaré, né? Natanael fala, não, de Nazaré não pode ser o Messias. E aí Jesus fala, eu sei quem é você, eu vi você, né? Eu vi você na figueira, debaixo da figueira. E aí, com essa afirmação... Oi. Entendi. Depois a gente pode fazer um estudo mais aprofundado sobre as figuras, né, da figueira. Eu acho que é interessante. Tem a figueira, tem a videira. Então há vários, né, elementos que são figurativos na Bíblia e que a gente precisa realmente entender, né? Então vamos lá. E aí quando Jesus fala isso, lá no item 4, né? Agora Natanael passa a ter certeza. Lembra que ele tinha dúvida? Agora Natanael passa a ter certeza. O que ele fala no versículo 49? Então exclamou Natanael, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então aquela dúvida que Natanael tinha, agora se transformou em certeza. Jesus é o Filho de Deus, é o Rei de Israel. E aí,
Só que aí Jesus vem, né, de uma forma tão maravilhosa, e ele dá uma lição ali, né, em Natanael, em todos nós, porque ele fala assim, versículo 50, quase assim, só porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, você crê? Isso é muito pouco ainda, né? Isso é muito pouco, você vai ver muito mais coisas. Isso aqui é só o começo, né? Você vai ver o céu se abrindo e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E aí agora Jesus fala para ele, ó, você está crendo assim, né? Você vai ter muito mais certeza ainda. E depois, irmãos, pensando assim em todo o livro de João, todo o primeiro capítulo, e a gente estudou recentemente, né, o livro de João, a gente vai ver que todo o capítulo 1 é assim, de definição de papéis. Começa como o capítulo 1 do livro de João? O verbo, né, que se fez carne, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, ele foi o Criador. Então, define os papéis. Quem é Jesus? O verbo que se tornou carne, ponto. Ele é Jesus. Ele é Deus. Ele é o verbo que agora está entre nós. Aí depois vem João. E aí todo mundo, você é o Messias? É você? Aí João tem clareza. João fala o quê? Não sou. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu batizo com água, mas vocês vão conhecer aquele que batiza com o Espírito. Peraí, eu não sou, não é? Então quem que é Jesus? É o verbo. João é o Salvador? É Elias? É o profeta? Não. Vocês vão conhecer Jesus. Aí depois vem, né, Jesus. Quem ele é? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é Jesus. Jesus se batiza. Ele é quem? Ele é o Filho de Deus. Depois Jesus vem e conhece, né, André, Simão, Pedro. Que Jesus fala, tu és Simão, o filho de João. Eu sei quem você é. E aí Filipe e João falam, ele é o Senhor, ele é o Messias. E aí termina com essa parte maravilhosa de Natanael reconhecendo, sim, Jesus é o Messias, ele é o Rei. Né? E quem é Natanael? Natanael é um israelita verdadeiro. Né? O que será que Jesus poderia dizer de nós, né? Quem que nós somos, né? Quem é a Irene? Ah, Irene, eu sei quem é você, aquela medrosa, né, que vive chorando pelos cantos. Eu sei muito bem quem é você, que você dá umas escondidas de vez em quando, mas Jesus sabia exatamente quem era Natanael. Para a gente ir concluindo aqui nessa reflexão breve, nesse texto, eu queria destacar algumas certezas sobre Jesus, para a gente não ter nenhuma dúvida. Jesus, primeiro, ele nos conhece, ponto. Ele viu Natanael na figueira, ele nos viu, né? Lá no nosso quarto, no nosso aposento, no nosso trabalho, né? Na nossa luta diária. Ele nos conhece, ele sabe quem nós somos. Outra verdade, outra certeza, não tenha dúvida, ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Messias, ele é o Salvador, ele é o Rei de Israel, ele é o Rei dos Reis. Ele sabe outra certeza, ele sabe das nossas limitações e das nossas qualidades. Apesar da gente saber mais sobre, né, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu tinha as características que Jesus esperava num discípulo. Ele sabia quem era Bartolomeu. Ele nos chama, assim como ele chamou, né, Natanael chamou, ele nos chama para uma obra também. E por final, ele opera maravilhas. No versículo 51, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, né, o que Natanael estava achando que era maravilhoso, era só um sinal daquilo tudo que estaria por vir, Deus se revelando, o seu Filho Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. É isso, tá bom? Deus nos abençoe. Obrigada pela atenção. Obrigado. Maravilha. Obrigada.